Quem teria coragem de se apaixonar pelo filho do homem, que colocou seu pai numa cela, se ainda pudesse ouvir a chuva batendo nas janelas do fórum no dia em que a sentença destruiu sua família? Lívia Marinho tinha 7 anos quando viu o pai sair algemado pela porta lateral do fórum de Santa Aurora. A mãe cobriu seus olhos com a mão, mas criança vê por frestas. Ela viu o paletó barato de Joaquim encharcado, viu os sapatos gastos escorregando no piso molhado, viu um carimbo vermelho bater sobre a mesa como se tivesse batido no peito dele. E viu, do outro lado da sala, um promotor alto, limpo, aplaudido em silêncio pelos ricos da cidade, guardar os papéis numa pasta de couro. Naquela noite, Joaquim escreveu a primeira carta da cadeia. Minha filha, não deixe ninguém te convencer de que a verdade morreu só porque eles gritaram mais alto. Lívia cresceu lendo aquela frase, como quem toca uma cicatriz. Enquanto outras meninas guardavam cartas de amor em caixas de sapato, ela guardava cartas de prisão. O pai era pedreiro, acusado de matar um comerciante durante um roubo. Juraram que ele estava no local. Juraram que ele confessou. Juraram que a ata da audiência dizia tudo. Mas Joaquim morreu antes de sair da cadeia, numa maca de hospital público, com febre alta, pulmão cansado e o nome sujo demais para alguém ouvir. A cidade esqueceu. Lívia, não. Aos 34 anos, ela entrava no mesmo fórum todos os dias, agora de blazer escuro, cabelo preso e uma pasta cheia de processos de gente pobre que ninguém queria defender. Era defensora pública, dessas que chegam cedo, saem tarde e aprendem a tomar café frio sem reclamar. Nas audiências, falava baixo, mas não recuava. Quando alguém tentava tratá-la como menina, ela levantava os olhos e a sala entendia que aquela mulher tinha sido criada pela injustiça. Mas toda coragem tem um lugar onde treme. O dela era a escada antiga do 2º andar, onde o retrato de Augusto Valença ficava pendurado em moldura dourada. O promotor que condenara Joaquim havia virado símbolo de justiça na cidade. Dava nome a auditório, recebia medalha, aparecia em placa de bronze na entrada do fórum. Na fotografia, sorria com a tranquilidade de quem nunca precisou pedir perdão. Como uma cidade consegue transformar a dor de uma família em decoração de parede? Lívia fazia essa pergunta todos os dias, mas nunca em voz alta, até a manhã em que recebeu uma caixa de papelão pardo, sem remetente, deixada na recepção da defensoria. Dentro havia uma cópia antiga do processo do pai, uma fotografia amarelada de Joaquim trabalhando na construção de uma escola municipal e um bilhete escrito com letra tremida. Procure a ata original, a que está no processo não é a primeira. Lívia ficou imóvel. O telefone tocou 3 vezes antes que ela respirasse. A estagiária perguntou se estava tudo bem. Ela respondeu que sim, mas sua mão segurava a fotografia com tanta força que quase marcou o rosto do pai. No verso da imagem havia uma data, 14 de agosto de 1995, o mesmo dia em que, segundo o processo, Joaquim teria planejado o crime. Na foto, ele sorria ao lado de crianças, segurando uma colher de pedreiro. Naquele mesmo dia, no prédio antigo da Faculdade de Direito, Tomás Valença encerrava uma aula sobre processo penal, dizendo aos alunos que a justiça não era feita de nomes, mas de provas. Ao terminar, um rapaz do fundo levantou a mão e perguntou se isso valia também para o caso Joaquim Marinho. A sala ficou muda. Tomás não respondeu de imediato. O nome atravessou o peito dele como uma lâmina antiga. Desde menino, ele ouvia o pai contar aquele processo como o grande caso da carreira. O crime que assustou a cidade. A condenação impecável. A coragem de enfrentar pressões. Na casa dos Valença, o nome Joaquim Marinho não era de um homem, era de uma vitória. Mas Tomás já não era criança. Ele tinha 37 anos, barba sempre por fazer no fim do dia, olhos cansados de quem aprendeu tarde demais a desconfiar do próprio conforto. Era professor, não promotor,
Tinha fugido da carreira do pai com a desculpa elegante de amar a sala de aula. A verdade era menos bonita. Ele tinha medo de herdar uma voz que condenava pessoas antes de escutá-las. Depois da aula, encontrou Lívia no corredor da faculdade. Ela não estava ali por acaso. Tinha ido atrás dele porque, segundo o bilhete anônimo, os arquivos pessoais de Augusto Valença haviam sido doados à universidade. Tomás era o curador informal daquele acervo, o filho responsável por organizar as caixas do pai para a homenagem pública que aconteceria em 2 meses. Uma estátua seria inaugurada na Praça do Fórum. Lívia parou diante dele sem sorrir. Preciso acessar os arquivos do seu pai. Tomás reconheceu o sobrenome antes do rosto. Você é filha do Joaquim. Sou filha de um inocente. Ele baixou os olhos por um segundo. Não por culpa ainda, por educação ferida. Eu não sei se posso ajudar. Pode. A pergunta é se quer. Havia química ali, mas não dessas que começam com leveza. Era uma eletricidade incômoda, quase injusta. Lívia odiou perceber que a voz dele era baixa, que ele não tentou diminuí-la, que seus olhos não tinham o brilho arrogante do retrato do pai. Tomás odiou perceber que a filha do homem que sua família destruíra não parecia sedenta de vingança, mas de verdade. E verdade, para ele, sempre tinha sido uma palavra bonita demais para a casa onde cresceu. Como nasce um amor entre 2 pessoas que deveriam se evitar pelo bem da própria paz? Nasceu devagar, no arquivo morto da faculdade, entre caixas empilhadas, poeira, etiquetas descolando e lâmpadas que piscavam por mau contato. Tomás conseguiu autorização para Lívia consultar o material, mas ficou ao lado dela, como quem fiscaliza. Ela percebeu. Ele também. Tem medo de eu roubar alguma coisa? Ela perguntou, sem levantar os olhos. Tenho medo de você encontrar. Lívia virou o rosto. A sinceridade dele a desarmou por um instante. Isso foi quase honesto. Eu estou tentando. A primeira noite terminou sem descoberta. A segunda também. Na terceira, choveu tão forte que a água escorreu por uma fresta da janela e molhou parte de uma caixa. Tomás correu para salvar os papéis. Lívia pegou um pano. E os 2 se ajoelharam no chão ao mesmo tempo. As mãos se encostaram sobre uma pasta antiga. Nenhum dos 2 retirou a mão na hora certa. Desculpa, ele disse. Pelo quê? A pergunta ficou grande demais. Tomás não respondeu. Eles passaram a se encontrar depois do expediente. Ela chegava com processos debaixo do braço, ele com café de padaria, sempre 2 copos, sempre sem perguntar se ela queria. No quarto encontro, ele já sabia que Lívia tomava sem açúcar quando estava nervosa e com açúcar quando estava triste. No sexto, ela já sabia que Tomás esfregava o polegar na lateral da caneta quando lia algo que o assustava. O humor apareceu, como aparece luz, num quarto fechado, por frestas pequenas. Seu pai guardava tudo, Lívia murmurou, cercada de caixas. Inclusive recibo de estacionamento de 20 anos atrás. Promotores famosos também são acumuladores? Só os que querem parecer organizados depois de mortos. Ela quase riu. Quase. Mas segurou. Tomás viu a tentativa e sorriu primeiro. Foi um sorriso cansado, bonito sem esforço. Lívia sentiu raiva por notar. Naquela semana, eles encontraram a primeira pista concreta. Uma lista de testemunhas com um nome riscado à caneta. Doralice Pimenta, antiga servidora do fórum. Na cópia oficial do processo, o nome dela não aparecia. Num rascunho guardado por Augusto, aparecia com uma observação. Não chamar. Risco de contradição. Você sabe quem é? Lívia perguntou. Tomás ficou pálido. Dona Dora. Ela trabalhou no cartório judicial por décadas. Aposentou quando eu era adolescente. Minha mãe mandava bolo para ela no Natal. Então ela conhecia sua família. Todo mundo conhecia minha família. E todo mundo tinha medo dela.
Ele não gostou da pergunta, mas não conseguiu dizer não. Lívia tentou localizar Doralice. O endereço antigo levava a uma casa fechada, janelas cobertas por jornal, jardim tomado por mato. A vizinha disse que a mulher havia se mudado para perto da rodoviária depois de um AVC leve. Lívia deixou um cartão. Tomás ficou na calçada, debaixo de uma mangueira, olhando a casa como se ela guardasse a infância dele no porão. Na volta, o carro de Tomás quebrou no meio da chuva. Eles ficaram presos numa rua estreita, os vidros embaçados, os faróis refletindo poças laranjas no asfalto. Lívia tirou o salto, apoiou os pés no tapete do carro e começou a rir sozinha. O que foi? Passei a vida imaginando que, se um dia ficasse presa com um Valença, eu estaria num tribunal, não num carro velho com cheiro de café derramado. O carro não é velho. Tomás, ele faz barulho de animal ferido. Ele riu. Pela primeira vez, riu sem pedir licença ao peso do sobrenome. Por alguns minutos, foram apenas um homem e uma mulher esperando a chuva diminuir. Nenhum retrato na parede, nenhum processo, nenhum morto entre eles. Lívia olhou para as gotas correndo pelo vidro e sentiu uma vontade absurda de descansar a cabeça no banco, fechar os olhos e fingir que aquela era outra vida. Tomás a observava com cuidado demais. "Você nunca para?" ele perguntou. "Quando parei, enterraram meu pai sem nome limpo." "Eu sinto muito." "Não diga isso ainda." "Por quê?" "Porque talvez um dia você precise sentir de verdade." O silêncio que veio depois não afastou os dois. Aproximou. Era perigoso justamente por isso. Que tipo de desejo sobrevive sabendo que, se virar amor, vai exigir uma destruição? Na semana seguinte, Tomás levou Lívia à casa da mãe. "Não para apresentá-la", disse ele. "Para procurar uma chave." Os arquivos pessoais de Augusto tinham vindo da antiga casa da família, mas algumas caixas permaneciam no escritório particular, um cômodo que ninguém tocava desde que o promotor adoecera. Augusto Valença não estava morto. Estava vivo, debilitado por um problema cardíaco, preso a uma cadeira confortável na varanda de uma casa grande demais. A cidade ainda o chamava de doutor. A família falava baixo perto dele, como se qualquer pergunta pudesse matá-lo. Helena, mãe de Tomás, recebeu Lívia com um sorriso fino. "Então é você." Lívia não perguntou o que aquilo significava. Mulheres como Helena sempre faziam o veneno parecer etiqueta. "Sou eu." "Meu marido sofreu muito por causa daquele caso. As pessoas não imaginam o peso de buscar justiça." "Algumas pessoas conhecem bem o peso da justiça dos outros," Lívia respondeu. Tomás tocou de leve o braço dela, não para calá-la, mas para dizer que estava ali. O gesto durou menos de um segundo. Helena viu, e foi como se a casa inteira visse também. No escritório, as paredes eram cobertas por livros jurídicos, medalhas, diplomas e fotografias de Augusto ao lado de juízes, prefeitos, empresários. Lívia sentiu o estômago virar ao reconhecer, numa moldura pequena, o dia da condenação do pai. Augusto apertava a mão do delegado. Ao fundo, quase invisível, Joaquim aparecia de perfil, sentado, algemado. "Eu nunca tinha reparado nele nessa foto", Tomás disse. "Claro que não. Para sua família, meu pai era cenário." Tomás abriu a boca, fechou, pegou a moldura da parede e colocou sobre a mesa virada para baixo. "Não faz isso para parecer bom", ela disse. "Não estou tentando parecer nada." "Está. Você foi ensinado a ser decente sem perder nada." A frase acertou fundo. Tomás se afastou, abriu uma gaveta com força demais e encontrou a chave do armário de documentos. Dentro havia cadernos, agendas, correspondências e uma pequena caixa de metal. Lívia puxou uma agenda de 1995. Entre duas páginas, encontrou um papel dobrado, uma anotação de Augusto para si mesmo.
Ata revisada. Conferir versão final com escrivão. Lívia sentiu o sangue sumir do rosto. Tomás leu por cima do ombro dela. Pela primeira vez, não encontrou defesa possível. Isso não prova adulteração, ele murmurou, mas a voz já não acreditava em si. Não. Prova que existiu uma versão antes da final. Atas podem ser corrigidas. Homens inocentes também poderiam ser ouvidos. Não foram. Nesse instante, uma tosse veio da porta. Augusto estava ali, apoiado na bengala, o rosto magro, os olhos ainda duros. Quem autorizou essa mulher a entrar no meu escritório? Tomás se colocou à frente de Lívia, mas ela saiu do lado dele. Não queria escudo. A filha de Joaquim Marinho não precisa de autorização para procurar a verdade que o senhor enterrou. Augusto olhou para ela como se olhasse um erro que insistia em permanecer. Seu pai foi condenado dentro da lei. Dentro de qual versão da ata? O velho promotor não respondeu, mas sua mão apertou a bengala com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Helena surgiu atrás dele, assustada. Tomás, tire essa mulher daqui. Tomás olhou para a mãe, depois para o pai, depois para Lívia. A primeira grande escolha dele poderia ter acontecido ali, mas não aconteceu. Lívia, é melhor irmos. Ela o encarou como se tivesse levado um tapa sem contato. Não, é melhor você ficar. Eu só quero evitar vergonha. Eu entendi. Ela saiu sozinha, atravessando a sala cheia de cristais e fotografias, ouvindo Helena chamar um motorista, Augusto tossir e Tomás não dizer seu nome. Lá fora, a chuva tinha parado. A rua brilhava como cenário de uma despedida que ninguém ensaiou. Porque algumas pessoas só percebem que amam quando falham em proteger. Tomás passou 3 dias sem ligar, não por falta de vontade, mas por covardia organizada. Ficou no hospital com o pai, que teve uma crise naquela noite. Viu Augusto deitado numa cama branca, fios no peito, a reputação inteira reduzida a um corpo frágil e raivoso. Helena segurava um terço, mas não rezava, vigiava. Aquela mulher quer matar seu pai de desgosto, ela disse. Tomás olhou pela janela do quarto. No estacionamento do hospital, ambulâncias chegavam e partiam. Pensou em Joaquim Marinho morrendo numa ala parecida, talvez sem ninguém importante, esperando notícia no corredor. Ela quer limpar o nome do pai. O pai dela era condenado. Porque o meu pai disse, Helena virou o rosto lentamente. Cuidado com o que você está insinuando. Eu não estou insinuando. Estou tentando entender. Entender o quê? Que sua vida foi construída por um homem respeitado, que seu nome abriu portas porque seu pai mereceu. Você vai jogar sua família no lixo por uma mulher que te odeia? Tomás não respondeu. Porque parte dele tinha medo de que a mãe estivesse certa. E parte dele tinha mais medo ainda de que Lívia não o odiasse. Enquanto isso, Lívia mergulhou no fórum como quem entra num rio gelado. Pediu acesso ao arquivo morto, consultou capas processuais, procurou livros de carga, atas manuscritas, recibos de juntada. O chefe do cartório, um homem de fala mansa e olhos fugidios, dificultou tudo. Doutora, processo antigo é complicado. Tem coisa que some com enchente, cupim, mudança de prédio. Engraçado, sempre some o que inocenta pobre. Ele fingiu não ouvir. No fim da tarde, ao voltar para sua sala, Lívia encontrou uma senhora sentada no banco do corredor, segurando a bolsa no colo com as 2 mãos. Cabelos brancos, vestido azul marinho, sapatos baixos. Parecia pequena demais para carregar o medo que carregava. Doutora Lívia? Sou eu. A mulher respirou como se cada palavra tivesse espinho. Meu nome é Doralice. Lívia sentou ao lado dela. Não quis assustá-la com pressa. A senhora deixou a caixa na defensoria? Doralice negou com a cabeça. A caixa não, mas o bilhete sim. Por que agora?
Os olhos da mulher se encheram de água. Porque eu achei que ia morrer antes de criar coragem. E porque vi no jornal que vão levantar uma estátua para o Dr. Augusto. Tem mentira que a gente aceita calada. Tem mentira que, se virar bronze, condena a gente de novo. Lívia sentiu o corpo inteiro ficar atento. A senhora viu a ata original? Doralice fechou os olhos. Eu digitei a ata original. O corredor parecia continuar barulhento, com passos, telefones e vozes, mas para Lívia tudo ficou distante. Doralice contou pouco naquele dia. Disse que na audiência de Joaquim, uma testemunha havia vacilado. Disse que o comerciante morto devia dinheiro a um empresário influente, amigo da família Valença. Disse que Joaquim fora escolhido porque trabalhava perto, era pobre, não tinha advogado bom e havia discutido com o comerciante por atraso de pagamento. Disse que a primeira ata registrava a contradição da testemunha principal. No dia seguinte, Augusto pediu ajustes de clareza. O escrivão mudou trechos. Doralice viu. Doralice calou. Por medo? Lívia perguntou. Por medo de perder emprego. Por medo do meu marido doente ficar sem remédio. Por medo do promotor, do juiz, do delegado, de todo mundo que mandava naquela cidade. Medo é uma assinatura que a gente coloca no pecado dos outros. E a ata original? Doralice apertou a bolsa. Eu guardei uma página. Lívia parou de respirar. Onde? Não está comigo. Está no fórum, escondida numa capa processual sem importância. Eu coloquei lá quando começaram a recolher documentos para incineração. Achei que ninguém ia procurar numa execução de IPTU arquivada. A senhora lembra qual? Doralice começou a chorar. Lembro do número pela metade, só pela metade. À noite, Lívia ligou para Tomás. Não queria. Precisava. Ele atendeu no segundo toque. Lívia, o nome na voz dele quase a derrubou. Encontrei Doralice. Do outro lado, silêncio. Ela confirmou que a ata foi alterada. Tomás fechou os olhos no corredor do hospital. Onde você está? No fórum. Me sozinha? Sempre estive. A frase doeu mais do que a acusação. Eu vou para aí. Não venha por mim. Venha pela verdade. Ele foi. Chegou ao fórum depois das 10 da noite, usando camisa amassada, rosto exausto, cheiro de hospital ainda preso à pele. O vigia conhecia Tomás e abriu a porta lateral com a reverência automática que o sobrenome comprava até sem pedir. Lívia viu aquilo e sentiu uma tristeza antiga. Até para entrar onde meu pai foi condenado, você tem chave, ela disse. Hoje eu queria não ter. Os dois desceram ao arquivo morto. A luz fria tremia. Havia estantes enferrujadas, caixas úmidas, teias nos cantos, o cheiro de papel vencido e mofo. Doralice tinha anotado os 3 primeiros números do processo. Eles procuraram por horas. Tomás espirrou de poeira. Lívia subiu numa escada instável. Ele segurou a base sem fazer alarde. Não precisa, ela disse. Eu sei. Então por que está segurando? Porque eu posso odiar o que minha família fez e ainda não querer que você caia. Ela olhou para baixo. Ele olhava para cima. Havia algo tão simples naquele cuidado que Lívia quase não soube onde colocar. Mais tarde, encontraram uma caixa com processos de cobrança municipal dos anos 90. Tomás puxou uma capa verde, abriu e viu apenas folhas comuns. Lívia, ao lado dele, encontrou uma fotografia solta. Crianças diante da escola municipal em construção. A mesma escola da foto do pai. No canto, de terno claro, Augusto Valença sorria ao lado do empresário amigo. Ele conhecia meu pai antes do processo. Lívia sussurrou. Tomás pegou a foto devagar. Meu pai sempre disse que viu seu pai pela primeira vez na audiência. A mentira ganhou rosto. Eles ficaram sentados no chão do arquivo, cercados de papel, e a distância entre os dois pareceu diminuir sem que nenhum se movesse. Tomás passou a mão no rosto, arrasado. Eu ensinei esse caso em aula como exemplo de prova bem construída.
Lívia não soube se queria abraçá-lo ou feri-lo. Meu pai morreu, ouvindo que era assassino. Eu sei. Não, você está começando a saber. Ele aceitou. Era isso que o tornava perigoso para ela. Tomás não disputava a dor. Ele ficava ali, deixando que ela existisse. Quando a madrugada já clareava por uma janela alta, Lívia encontrou uma capa dura, quase colada ao fundo de uma caixa. Ao abrir, viu um recorte antigo de jornal e uma folha dobrada 4 vezes, protegida por plástico amarelado. Mas antes que pudesse ler, passos soaram na escada. O chefe do cartório apareceu com 2 seguranças e a expressão de quem não estava surpreso. Doutora Lívia, isso aqui é invasão de setor restrito. Tomás se levantou. Eu autorizei. O senhor não tem competência funcional para autorizar nada aqui. Lívia colocou a folha dentro da pasta. O homem viu. Esse documento pertence ao arquivo. Ótimo, ela respondeu. Então amanhã a juíza vai gostar de saber que ele existe. O chefe do cartório deu um passo. Tomás entrou na frente, mas dessa vez não para calar Lívia, para impedir que tirassem dela a prova. Encoste nela e eu ligo para a imprensa agora. Professor Tomás, pense bem no constrangimento para a sua família. Estou pensando há 30 anos atrasado. Eles saíram com cópias fotografadas no celular, mas a folha original ficou retida sob protesto. Lívia passou o dia seguinte tentando protocolar pedido de preservação do documento. O cartório atrasou. A juíza marcou sessão extraordinária para analisar a revisão criminal, porque a notícia já tinha vazado. A cidade inteira começou a falar. E então veio o golpe. Na véspera da sessão, Doralice sofreu uma queda em casa. Foi levada ao hospital. Lívia correu para lá e a encontrou numa maca no corredor. Lúcida, envergonhada, com um curativo na testa. Me desculpa, a senhora murmurou. A senhora não tem que pedir desculpa por cair. Não foi só queda. Um homem veio na minha porta. Disse que eu era velha, confusa. Disse que se eu falasse, iam dizer que eu vendi documento. Eu tentei fechar o portão e caí. Lívia segurou a mão dela. Quem? Doralice chorou em silêncio. O antigo escrivão. Ele ainda faz favor para gente poderosa. No mesmo hospital, 2 andares acima, Augusto Valença estava internado. Tomás soube da queda por Lívia e desceu correndo. Encontrou as duas no corredor. Doralice, ao vê-lo, encolheu. Dona Dora, ele disse com cuidado. Eu carreguei você no colo quando era pequeno. Eu sei. E ajudei a carregar um inocente para a cadeia quando fiquei adulta. Tomás ajoelhou ao lado da maca, sem se importar com quem passava. A senhora pode reparar. Tarde demais. Tarde sim. Demais não. Lívia o olhou. Não havia heroísmo na fala dele. Havia vergonha. E talvez por isso, verdade. Naquela noite, Tomás subiu ao quarto do pai. Augusto estava acordado, respirando com dificuldade, mas os olhos continuavam mandando mais que o corpo. Doralice vai testemunhar, Tomás disse. Uma velha ressentida. A ata existe. Augusto virou o rosto para a janela. Você não entende o que aquela época era. Então me explique. A cidade precisava de resposta. Havia medo, havia pressão. E havia um homem inocente. Havia uma investigação que apontava para ele. Porque vocês apontaram primeiro. Augusto bateu a mão fraca no lençol. Eu construí tudo o que você tem. Tomás sentiu a frase como uma corrente. Eu sei. Sua carreira, sua casa, seu respeito. Você acha que alunos escutam você só pelas suas aulas? Você é um Valença. Esse é o problema. Helena, sentada no canto, levantou-se. Tomás, não faça isso com seu pai no hospital. Não fui eu que trouxe esse assunto para um hospital. Foi ele quando deixou Joaquim Marinho morrer com uma mentira no prontuário da vida inteira.
Augusto respirou fundo, com raiva e dor misturadas. Se você ficar ao lado daquela mulher amanhã, acaba tudo. Tomás olhou para o pai. Pela primeira vez, viu não um monumento, mas um homem assustado com a queda da própria estátua. Não. Amanhã talvez comece alguma coisa. Mas coragem dita no quarto de hospital é uma coisa. Coragem diante da família, da cidade e do amor ferido é outra. Será que um homem consegue abandonar o próprio nome quando esse nome é a única casa que ele conhece? Na manhã da sessão, Santa Aurora parecia reunida dentro do fórum. Chovia de novo, como no dia da condenação de Joaquim, e a água batia nas janelas altas do salão com um som insistente. Havia jornalistas locais, curiosos, estudantes de direito, parentes de antigos envolvidos, gente que odiava a família Valença em segredo e gente que a defendia em público. Na primeira fila, Helena sentou com postura de missa. Ao lado dela, uma cadeira vazia estava reservada para Tomás. Lívia entrou sozinha. Usava um vestido simples por baixo do blazer. Levava as cartas do pai numa pasta azul gasta nas bordas. Não olhou para o retrato de Augusto no corredor. Não queria gastar força com molduras. Ao passar pelo salão, ouviu murmúrios. É a filha do condenado. Dizem que quer dinheiro. Dizem que está envolvida com o filho do promotor. Ela continuou andando. Tomás chegou minutos depois, de terno escuro, rosto fechado. Helena ergueu a mão, chamando-o para a cadeira ao lado. Ele parou no corredor central. Viu a mãe, viu os colegas professores, viu alunos, viu o pai, que não estava presente fisicamente, mas parecia ocupar metade da sala com sua ausência. Depois viu Lívia, em pé do outro lado, segurando a pasta como quem segura a última parte viva de alguém. Ele deu um passo na direção da família. Lívia viu. Não chorou. Apenas baixou os olhos, como se confirmasse algo que já esperava. A sessão começou. A juíza pediu silêncio. O advogado da família Valença, contratado discretamente para acompanhar o caso como interessado institucional, tentou desqualificar Doralice antes mesmo de ela falar. Disse que era idosa, que sua memória podia falhar, que documentos antigos geravam confusão. O Ministério Público atual, constrangido, pediu cautela. O chefe do cartório afirmou que a folha encontrada não tinha cadeia de custódia clara. Lívia ouviu tudo sem interromper. Quando chegou sua vez, levantou-se. Excelência, meu pai foi condenado por uma cidade com pressa. Morreu na prisão, no hospital, sem que ninguém lhe devolvesse nem o direito de ser duvidado. Eu não estou aqui para pedir que gostem dele. Estou aqui para pedir que leiam o que esconderam. A juíza autorizou Doralice a depor. A senhora entrou amparada por uma técnica de enfermagem, pois saíra do hospital naquela manhã contra recomendação médica. O salão inteiro se inclinou para vê-la. Ela sentou, ajustou os óculos, olhou para Lívia e depois para a cadeira onde Tomás deveria estar ao lado da mãe. Mas Tomás não estava mais lá. Ele continuava no corredor central, imóvel. Doralice começou a falar. Eu digitei a primeira ata da audiência de Joaquim Marinho. A testemunha principal disse que não tinha visto o rosto do acusado. Disse que reconheceu pela roupa. Isso constou na primeira versão. No dia seguinte, o doutor Augusto pediu alteração. O escrivão retirou a dúvida da testemunha. Eu vi, eu calei, e por 30 anos eu deixei uma criança visitar o túmulo do pai com vergonha de um crime que ele não cometeu. Lívia fechou os olhos por um instante. O advogado se levantou. Excelência, sem a via original, isso é apenas memória tardia. Foi aí que o chefe do cartório, pressionado, apresentou a folha retida. Mas a folha estava incompleta. A parte central, onde deveria aparecer a frase da testemunha, tinha uma mancha escura, recente, como se café tivesse caído sobre a tinta. Um murmúrio de revolta percorreu a sala.
Lívia sentiu o chão desaparecer. A prova existia, mas alguém ainda tentara matá-la. A juíza pediu perícia posterior. O advogado sorriu com discrição. Helena soltou o ar como quem sobrevive. Doralice começou a chorar. Lívia olhou para a mancha no papel e, por um segundo, voltou a ter 7 anos. O pai algemado, o carimbo vermelho. A mãe tapando seus olhos tarde demais. Tomás caminhou. Primeiro, ninguém entendeu. Ele saiu do corredor central e foi até a mesa da defesa. Na mão, carregava uma pasta de couro antiga, a pasta de Augusto Valença, a mesma que Lívia vira em fotografias. Helena levantou-se. Tomás, não! Ele não olhou para ela. O advogado tentou se aproximar. Professor, cuidado com o que vai fazer. Tomás parou diante da juíza. Excelência, peço a palavra como cidadão e como filho do promotor que conduziu a acusação. A sala explodiu em vozes. A juíza bateu o martelo. Silêncio. Lívia não respirava. Tomás abriu a pasta. Tirou de dentro uma folha preservada em plástico transparente. Papel amarelado, datilografado, com marcas de dobra antigas e a assinatura de Doralice ao pé. Meu pai guardou uma cópia da ata original. Encontrei esta madrugada no fundo falso da pasta que ele usou no caso. Havia também uma anotação dele dizendo que a versão final precisava proteger a coerência da acusação. Eu trouxe o documento para entregar ao juízo. Helena levou a mão à boca. O advogado empalideceu. A juíza pediu que o oficial recolhesse a folha. Tomás continuou em pé, a voz firme, mas quebrada por dentro. A maior mentira da minha família estava nesse papel. E eu sentei a vida inteira em salas confortáveis, porque um homem pobre foi condenado no lugar de uma verdade inconveniente. Lívia cobriu a boca com a mão. Tentou olhar para ele, mas as lágrimas embaçaram tudo. A juíza leu em silêncio. Depois pediu que a escrevente lesse em voz alta o trecho preservado. A testemunha principal, na ata original, dizia: Não vi o rosto do homem. Não posso afirmar que era Joaquim Marinho. Reconheci apenas uma camisa parecida. 30 anos couberam naquela frase. O salão ficou quieto de um jeito quase impossível. Até a chuva parecia mais alta. Lívia se levantou devagar. Pediu autorização para ler uma carta do pai. A juíza permitiu. Ela abriu a pasta azul, retirou uma folha dobrada tantas vezes que as marcas pareciam caminhos. A voz saiu baixa no começo. Minha filha, se um dia você crescer e alguém disser que precisa provar que eu fui bom para poder me amar, não acredite. Você não precisa provar nada para me amar. Só precisa viver sem medo. Se a verdade aparecer, abrace. Se não aparecer, não deixe a mentira virar sua casa. Lívia parou. O papel tremia entre seus dedos. Ele morreu achando que eu talvez passasse a vida tentando provar alguma coisa. E eu passei. Tomás abaixou a cabeça. Na primeira fila, Helena chorava sem som. Não de arrependimento completo, talvez, mas de perda. A perda do pedestal, do sobrenome limpo, da história contada em jantares. Algumas lágrimas nascem menos da culpa e mais do susto de ver a verdade entrar sem pedir licença. A sessão foi suspensa por 1 hora para a análise emergencial do documento. Ninguém saiu. A cidade inteira parecia presa dentro daquele salão. No corredor, Lívia ficou junto à janela. A chuva desenhava linhas no vidro. Tomás se aproximou, mas manteve distância. Eu encontrei a cópia ontem à noite, ele disse. No hospital, meu pai pediu a pasta. Disse que queria destruir papéis antigos antes que minha mãe sofresse. Eu desconfiei. Quando ele dormiu, abri. Você roubou do seu pai? Eu devolvi ao dono. Lívia olhou para ele, ferida e grata ao mesmo tempo. Por que não me contou antes da sessão? Porque eu tive medo de não conseguir entrar com ela. E porque até o último segundo, uma parte vergonhosa de mim quis guardar tudo de novo. Ela não esperava aquela confissão. E o que fez essa parte perder?
Tomás respirou fundo. Você não coloca isso em mim. Não estou colocando. Estou dizendo que amar você me deixou sem desculpa. A frase ficou entre os dois, quente e impossível. Lívia desviou o olhar. Amor não apaga o que sua família fez. Eu sei. Não me peça para escolher entre você e meu pai. Nunca. Então o que você quer? Tomás olhou para o salão cheio, para a mãe destruída, para os jornalistas, para os alunos que talvez nunca mais o vissem da mesma forma. Quero ficar do lado certo, mesmo que você nunca fique comigo. Era a declaração mais triste que Lívia já tinha ouvido, e talvez a única que poderia ter acreditado. Antes que ela respondesse, a porta do salão se abriu. A sessão seria retomada. Que tipo de amor pede perdão sem exigir resposta? A decisão não veio como milagre, veio como documento, leitura, depoimento, análise, coragem atrasada e uma juíza com os olhos marejados tentando manter a voz técnica. A condenação de Joaquim Marinho foi anulada. A sentença reconheceu que a ata havia sido adulterada, que a prova central fora construída sobre supressão de dúvida essencial e que o Estado falhara de forma grave. Quando a juíza pronunciou o nome completo de Joaquim, Lívia não chorou. Ficou reta. Pela primeira vez, ouviu o nome do pai dentro daquele fórum sem a palavra condenado colada nele. Do lado de fora, na escadaria molhada, as câmeras cercaram Tomás. Professor, o senhor acusa seu próprio pai? Ele parou. Eu entreguei um documento. O documento acusa. Eu só parei de esconder. O senhor vai continuar usando o sobrenome Valença? A pergunta veio como golpe. Tomás olhou para Lívia, que estava alguns degraus acima, abraçada a Doralice. Depois olhou para a praça onde a estátua de Augusto estava coberta por um pano azul, pronta para a inauguração que não aconteceria. Nome não pode ser escudo contra a verdade, ele disse. A partir de hoje eu assino Tomás Duarte, sobrenome da minha avó materna. O resto eu vou responder vivendo. A frase viralizou antes do anoitecer. Mas a catarse pública não resolveu a vida íntima. Nos dias seguintes, Santa Aurora virou um campo de guerra. A homenagem a Augusto foi cancelada. A estátua foi retirada da praça antes de ser revelada. O Ministério Público abriu investigação. O antigo escrivão foi chamado a depor. O empresário ligado ao crime, já morto, teve o nome envolvido em manchetes antigas reabertas. O chefe do cartório foi afastado. Doralice deu entrevista chorando, dizendo que medo não absolvia ninguém, mas que silêncio também podia acabar. Lívia recebeu flores de desconhecidos, mensagens de estudantes, pedidos de entrevista. Também recebeu insultos. Disseram que ela destruiu um idoso doente. Disseram que seduziu Tomás para atacar a família. Disseram que filha de pobre só era ouvida quando virava escândalo. Ela desligou o celular, foi ao cemitério sozinha. A sepultura de Joaquim ficava sob uma árvore baixa. A placa antiga ainda tinha o nome simples, Joaquim Marinho. Nada sobre inocência, nada sobre erro. Lívia se ajoelhou e limpou a terra acumulada com a mão. Consegui, pai, sussurrou. Mas estou cansada. O vento mexeu as folhas da árvore. Nada aconteceu além disso. Nenhum sinal, nenhuma resposta impossível. Apenas uma mulher adulta diante de um túmulo, descobrindo que justiça também pode deixar um vazio enorme quando chega tarde demais. Tomás apareceu alguns metros atrás, sem flores, sem terno, sem defesa. Lívia percebeu sua presença, mas não virou. Eu pedi para ninguém me seguir. Eu sei. Eu não vim te seguir. Vim trazer isso. Ele colocou sobre o banco de pedra um pequeno envelope. Dentro havia a fotografia do dia da obra da escola, aquela em que Joaquim sorria com a colher de pedreiro. Tomás mandara restaurar a imagem e ampliar o rosto dele. A original é sua, disse. Eu só fiz uma cópia para a clínica jurídica, se você permitir.
Quero que os alunos vejam quem existe por trás de um caso. Lívia passou os dedos pela foto. Você perdeu a faculdade? Licença indeterminada. Alguns alunos me defenderam. Alguns disseram que eu só fui corajoso quando já era tarde. Os dois grupos estão certos. E sua mãe? Não fala comigo. E seu pai? Tomás engoliu seco. Disse que eu matei a história dele. Lívia olhou para a lápide. Talvez ele só tenha descoberto que a história tinha vítima. Tomás aceitou o golpe, não se aproximou. Vou embora da cidade por um tempo, ele disse. Vender o apartamento. Usar o dinheiro para começar o projeto de defesa de condenados sem recurso. A ideia era te chamar, mas eu não quero transformar reparação em pedido de amor. Lívia fechou os olhos. Obrigada. Ele esperou algo mais. Não veio. Eu amo você, Lívia. Mas não quero que esse amor pese como outra dívida. Ela virou então. Os olhos estavam vermelhos. Já pesa. Tomás assentiu, como quem recebe uma sentença justa. Então eu deixo no chão. Você decide um dia se pega ou se passa por cima. Ele foi embora sem tocá-la. Lívia chorou só depois que ele saiu. Meses passaram. A cidade encontrou novos assuntos, mas não esqueceu. Algumas verdades, quando voltam, mudam o modo como as pessoas atravessam uma praça. O nome de Joaquim Marinho foi lido em cerimônia pública diante do fórum. Não houve banda, não houve estátua, não houve discurso bonito demais. Houve uma placa simples. Aqui se reconhece a inocência de Joaquim Marinho e o dever permanente de reparar erros da justiça. Lívia ficou ao lado da mãe, agora frágil, segurando sua mão. Doralice assistiu sentada na primeira fila, com uma manta nos ombros. Tomás não apareceu. Mandou apenas uma carta curta, entregue por um motoboy, porque sabia que sua presença poderia roubar a cena. Hoje é do seu pai, não do meu arrependimento. Lívia guardou a carta sem responder. Ela cresceu na carreira, passou a coordenar um núcleo de revisão criminal. Deu palestras, recusou convites oportunistas, defendeu mulheres presas por provas frágeis, homens esquecidos em processos mal lidos, jovens condenados por versões convenientes. Em cada caso, havia um pedaço de Joaquim. Em cada vitória, havia uma ausência. E havia Tomás. Ele vendeu o apartamento de luxo, o carro, parte dos livros raros do pai que herdara antes da ruptura. Alugou uma sala pequena perto do terminal de ônibus e abriu com outros advogados e estudantes voluntários uma clínica jurídica popular. Não colocou o próprio sobrenome na porta. O nome escolhido foi Casa Joaquim. Antes de inaugurar, pediu autorização a Lívia por escrito. Ela leu a mensagem 10 vezes. Respondeu apenas, use com dignidade. Ele usou. A clínica começou pequena, com cadeiras diferentes umas das outras, ventilador barulhento e café ruim. Tomás carregava caixas, atendia famílias, ensinava alunos a escutar antes de perguntar, visitava presídios, voltava tarde para casa com a camisa amassada e uma sensação estranha de finalmente viver num lugar que não tinha sido comprado pelo silêncio. Um dia, no fim de tarde, Lívia entrou na casa Joaquim sem avisar. Tomás estava ajoelhado no chão, separando processos, de camiseta simples, com poeira no rosto e um lápis atrás da orelha. Quando a viu, levantou tão rápido que derrubou uma pilha de papéis. Eu derrubei só para parecer ocupado, ele disse. Lívia olhou a bagunça. Funcionou mal, ele riu, mas os olhos ficaram molhados. Você está bem? Hoje sim. Ela caminhou pela sala. Na parede havia a cópia da fotografia de Joaquim na obra da escola. Abaixo, uma frase da carta dele. Não deixe a mentira virar sua casa. Lívia tocou a moldura. Você escolheu essa frase. Foi a que me expulsou da minha. Ela se virou para ele. Eu passei meses tentando separar você da sua família na minha cabeça. Conseguiu? Não completamente. Tomás aceitou com um aceno.
ela continuou. Mas também passei meses tentando separar o que eu sinto por você da culpa que sinto por sentir. E isso eu consegui menos ainda. Ele deu um passo, parou. Lívia, não fala ainda. Tomás obedeceu. Ela respirou fundo. Meu pai escreveu que eu não precisava provar nada para amá-lo. Eu acho que também não preciso punir meu coração para honrar a dor dele. Mas eu preciso que você entenda uma coisa. Qualquer coisa. Eu não vou amar você como prêmio pela sua coragem. Eu não sou reparação da sua culpa. Eu sei. E você não vai me amar como forma de ser absolvido. Eu sei. Então o que sobra? Tomás olhou para ela como se aquela fosse a pergunta mais importante da vida. Dois adultos cansados, uma verdade que custou caro, e a vontade de não mentir mais. Lívia sorriu com tristeza. Isso é pouco romântico. É o melhor que eu tenho. Talvez por isso seja. Ela se aproximou. Tomás não tocou nela primeiro. Esperou, porque aprendera que amor sem respeito era só outra forma de poder. Lívia colocou a mão no rosto dele, devagar, como quem confirma que alguém real sobreviveu ao incêndio. Eu ainda tenho raiva, ela sussurrou. Eu também teria. Às vezes vou olhar para você e lembrar do seu pai. Quando acontecer, me diga. Às vezes você vai olhar para mim e lembrar do que perdeu. Eu perdi o que não deveria ter defendido. Ela chorou então, mas sem quebrar. Tomás encostou a testa na dela. O primeiro beijo não aconteceu no fórum lotado, nem diante das câmeras, nem debaixo de chuva, como a cidade talvez imaginasse. Aconteceu numa sala pequena, perto do terminal de ônibus, com cheiro de papel, café requentado e tinta fresca na parede. Foi um beijo sem plateia, mas carregado de tudo que havia sido público. A vergonha, a coragem, a queda, a absolvição. Ainda assim, a história precisava voltar ao lugar onde começou. Semanas depois, Lívia e Tomás entraram juntos no Fórum de Santa Aurora para protocolar o primeiro grande pedido da Casa Joaquim. Era o caso de um rapaz preso havia 8 anos por reconhecimento frágil. Chovia outra vez, uma chuva fina que desenhava linhas no vidro. O retrato de Augusto Valença havia sido retirado do corredor. No lugar, a parede vazia parecia mais honesta do que qualquer moldura. Lívia parou diante da escada do segundo andar. Tomás percebeu. Quer ir sozinha? Ela pensou. Durante anos, imaginou aquele lugar como um inimigo. Depois, como palco de reparação. Agora, ele era só um prédio antigo, cheio de erros humanos, papéis, vozes e possibilidades. Não, ela disse. Vem comigo. Subiram lado a lado. No cartório, uma funcionária nova recebeu os documentos com cuidado. Carimbou a primeira página. O som do carimbo fez Lívia fechar os olhos por um instante. Tomás segurou a respiração, achando que aquilo a machucaria. Ela abriu os olhos e sorriu de leve. Dessa vez, bateu diferente. Ao saírem, encontraram Doralice sentada no banco do corredor, esperando uma certidão. Ela olhou para os dois, primeiro com surpresa, depois com uma alegria humilde, dessas que pedem licença. Seu Joaquim ia gostar de ver isso, disse. Lívia apertou a mão dela. Ele gostava de gente que tentava consertar. Doralice olhou para Tomás. E de gente que chegava atrasada, mas chegava? Lívia respondeu antes dele. Dependia do atraso. Os três riram baixo. Foi um riso pequeno, mas num lugar onde durante anos só couberam medo e sentença. Até riso parecia reparação. Do lado de fora, na praça, a placa com o nome de Joaquim recebia pingos de chuva. Algumas crianças saíam da escola municipal próxima, correndo com mochilas na cabeça. Uma delas parou para ler a inscrição. Outra perguntou quem era aquele homem. A professora respondeu que era alguém que a cidade demorou demais para escutar. Lívia ouviu e segurou a mão de Tomás. Não como quem esquece, como quem escolhe lembrar sem se ajoelhar diante da dor.
A cidade inteira sabia que aquele amor tinha custado poder, sobrenome, herança, silêncio e a estátua de um homem que preferiu vencer a ser justo. Sabia também que Lívia não havia perdoado tudo, que Tomás não havia consertado tudo, que Joaquim não voltaria para casa, que Doralice envelheceria carregando culpa, que Helena talvez nunca aceitasse o filho sentado do outro lado da história. Mas algumas reparações não prometem devolver o passado, prometem impedir que ele continue mandando no futuro. Naquela tarde, quando a chuva parou, Lívia e Tomás atravessaram a praça sem pressa. Ele carregava uma caixa de processos esquecidos. Ela carregava a pasta azul com as cartas do pai. No meio do caminho, ela parou, tirou do bolso uma folha pequena e entregou a ele. Era uma cópia da última carta de Joaquim. Tomás leu a frase marcada a lápis. Só precisa viver sem medo. Isso é para mim? Ele perguntou. Não, é para nós dois. Ele dobrou o papel com cuidado, como se segurasse algo vivo. Lívia olhou para o fórum, para a placa, para a escadaria, onde um dia a menina que ela foi viu o pai algemado. Depois olhou para o homem ao seu lado, filho de quem assinou a mentira, agora disposto a passar o resto da vida desfazendo assinaturas injustas. Vamos trabalhar, ela disse. Tomás sorriu. Sim, doutora. Ela fingiu irritação. Não começa. Desculpa. Lívia, o nome saiu limpo, sem pena, sem pedestal, sem dívida. Ela pegou a caixa mais pesada das mãos dele e seguiu andando. Tomás protestou. Ela não devolveu. Os dois riram, e pela primeira vez o fórum ficou para trás não como uma prisão de memória, mas como um lugar vencido por passos simples. O amor deles não nasceu para apagar a vergonha, nasceu para obrigá-la a aparecer, atravessar a praça em plena luz do dia e perder o direito de governar os vivos. E quando Lívia encostou a cabeça no ombro de Tomás, já longe das câmeras, dos carimbos e dos retratos, não foi porque a verdade tinha curado tudo. Foi porque, enfim, ninguém precisava mentir para merecer ficar.